A História da Literatura Ocidental, por Otto Maria Carpo. Hoje leremos a parte da obra dedicada ao teatro grego, que se encontra descrita das páginas 60 a 63. A obra que estou lendo refere-se à edição do Senado Federal. História da Literatura Ocidental, volume 1. Parte 1. A herança. Capítulo 1. A literatura grega. Píndaro parece-nos estranho. Em comparação, Ésquilo, Sófocles e Eurípides são, para nós, figuras familiares. O teatro moderno criou-se com esses modelos antigos. Os enredos fazem parte da cultura geral de todos nós. Orestes e Prometeu, Édipo e Antígone, Ifigênia e Medeia são personagens do nosso próprio teatro. E quando, no século XIX, se fizeram as primeiras tentativas de representar tragédias gregas no palco moderno, o sucesso foi completo. A Antígone, de Sófocles, representou-se com a música que Felix Mendelssohn Bartholdy escreveu para a representação em Berlim em 1842. Depois, apareceram no palco a Orestia e os persas, de Ésquilo. O Prometeu Agrilhoado foi representado em Hamburgo em 1923 pelos coros de movimento de Rudolf Laban. De Sófocles, além de Antígone e da Electra, é o Rei Édipo, uma das peças mais representadas do teatro moderno, desde a primeira tentativa em Paris, em 1848, e as representações com Monet Sully em 1881 e 1888, até as Mise en scène de Reinhardt em Berlim em 1910. Pelas traduções de Gilbert Murray, Eurípides tornou-se um clássico vivo do teatro inglês contemporâneo. As representações de tragédias gregas nos teatros antigos ainda existentes em Atenas, Olímpia, Siracusa, Taormina, Orange causaram impressão profunda. E a descoberta do fundo eternamente humano no mito grego pela psicanálise forneceu explicação satisfatória do efeito permanente do teatro da antiguidade. Sobretudo, Sófocles e Eurípides são hoje forças das mais vivas do teatro moderno, influências permanentes. Contudo, trata-se, pelo menos em parte, de uma ilusão. O que emociona o espectador moderno assistindo uma representação da Orestia ou do Édipo difere essencialmente do que comoveu o espectador grego. O teatro grego, com as suas máscaras impessoais e o coro, tem pouco em comum com o nosso teatro, de conflitos de caracteres individuais, e há outras diferenças importantes. O teatro grego é de origem religiosa. Nunca houve dúvidas a esse respeito. As tragédias, e em certo sentido também as comédias, foram representadas assim como se realizam festas litúrgicas. Mas quanto à liturgia, que teria sido a base histórica do teatro grego, ainda não se chegou a teses definitivamente estabelecidas. As pesquisas da Escola Antropológica de Cambridge parecem ter confirmado, embora precisando-o, o que sempre se soube. A tragédia grega nasceu de atos litúrgicos do culto do Dioniso. Outros estudiosos ingleses procuram, porém, a fonte da inspiração trágica em ritos fúnebres realizados em torno dos túmulos de heróis. A discussão continua. É da maior importância para a história da civilização e da religião gregas, mas é de importância muito menor para a história literária. Podemos continuar adotando a intuição genial de Nietzsche. A tragédia grega é a transformação apolínea de ritos dionisíacos. Por isso, o único conteúdo possível da tragédia grega era o mito, fornecido pela tradição. Enredos inventados pela imaginação do dramaturgo, que enchem os nossos repertórios, estavam excluídos. Tratava-se de interpretações e reinterpretações dramáticas de enredos dados,
Mas não é esta a única particularidade do teatro grego em comparação com o nosso. A diferença estilística não é menos importante. O teatro grego é mais retórico e mais lírico do que o moderno. Os discursos extensos que os gregos não se cansavam de ouvir seriam insuportáveis para o espectador moderno, que prefere, ao ouvir discursos, ver e viver a ação. O grego, ao que parece, frequentava o teatro para se deixar convencer da justeza de uma causa, como se estivesse assistindo à audiência do tribunal ou à sessão da assembleia. E os requintes da retórica, superiores em muito aos pobres recursos da eloquência moderna, não bastaram para esse fim. Acrescentaram-se, por isso, aos argumentos do raciocínio as emoções da poesia lírica, acompanhada, como sempre, de música, de modo que a representação de uma tragédia grega se assemelhou, por assim dizer, às nossas grandes óperas. Mas a ópera moderna é gênero privativo das altas classes da sociedade, enquanto a tragédia grega era instituição do Estado democrático e a participação nela era, de certo modo, um direito e um dever constitucionais. Assim, a tragédia grega era uma discussão parlamentar na qual se debatia, lançando-se mão de todos os recursos para influenciar o público, um mito da religião, do Estado. Considerando-se isto, as concorrências dos poetas que apresentaram peças perdem o caráter de competição esportiva. A vitória não cabia ao maior poeta ou à melhor poesia dramática, mas à peça que impressionava mais profundamente. Quer dizer, a peça na qual o mito estava reinterpretado de tal maneira que o público se convencia dessa interpretação e, podemos acrescentar, por isso o Estado a aceitava. Tratava-se de um acontecimento político-religioso que ocorria uma só vez. O teatro grego não conheceu representações em série. Com a representação solene, a causa estava julgada, a lei votada. O verdadeiro fim do teatro grego, assim reza a tese sociológica, era a sanção de uma modificação da ordem social por meio de uma reinterpretação do mito. Essa interpretação do teatro grego não pode ser, evidentemente, de aplicação geral. Não se aplica, pelo menos em parte, ao teatro de Eurípides. Só nesse sentido, esse grande poeta representa a decadência do teatro grego. Mas já quanto a Sófocles, há dúvidas das mais sérias. O sentido do seu teatro não é, evidentemente, social, mas religioso, de uma religião antropocêntrica. Talvez seja mesmo impossível dar uma interpretação geral do teatro grego, porque não o conhecemos suficientemente. Só conhecemos o teatro ateniense e deste apenas poucas peças de 3 dramaturgos. Mas entre eles está o maior de todos, aquele que criou o verdadeiro teatro grego e já representa o seu apogeu. O sentido profundo do teatro grego revela-se em Ésquilo.